amigos do Vanguarda Espírita. Vamos conversar sobre o capítulo 3 em Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos nos diz o seguinte: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa, no universo, nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recriar-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance, assunto que está no Livro dos Espíritos, na questão 55. E é uma realidade. Não podemos imaginar que todos os globos ao em volta do nosso planeta sejam apenas para o nosso deleite, para a nossa apreciação visual. Todos estes mundos têm uma significação dentro da providência divina. Deus os criou com uma finalidade. Seus mundos são povoados. Serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma. A resposta diz para nós. Mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Muito certo que todos os globos têm, todos os planetas têm na sua condição periférica um fluido vital necessário para a vida destes seres que habitam esses locais. Desta maneira, nós podemos colocar que aqui no nosso globo terrestre nós temos então a nossa vida baseada neste fluido vital. Somos seres que podemos viver no planeta Terra com o nosso organismo, o nosso aparelho orgânico, porque estamos adaptados perispiritualmente e organicamente para viver desta maneira. Não poderíamos viver com o nosso corpo no nosso satélite natural, que é a Lua, e nenhum outro local que não tivéssemos então que usar alguma roupa especial para isto. É muito natural este entendimento, uma vez que, para quem já estuda a doutrina espírita, e principalmente a parte do perispírito, sabe que esse perispírito tem que estar adaptado então para a vida num outro globo. Ou cada globo tem o seu fluido para que esse perispírito possa se adaptar a viver lá. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo, e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente, não é? Pois provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isso é confirmado por todos os espíritos. Acabamos de tocar nesse assunto. Admitindo que estes mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propenso ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. Na pluralidade dos mundos,
os espíritos que habitam os diferentes planetas têm diferentes condições de moralidade, de intelectualidade para habitá-los. E é muito por isso que, no nosso caso específico, vivemos num planeta onde temos ainda um desequilíbrio entre o bem e o mal. É um planeta em que estamos trabalhando numa transição de milênios para que ele possa vir então ser um planeta onde o entendimento da providência divina nos alcance a todos. E quando isto acontecer, o planeta Terra poderá ser habitado por esses espíritos, ou na similaridade daquilo que nós estamos lendo aqui no texto, como em outros locais, outros planetas, outros globos, por irmãos que tenham então um pensamento muito harmônico em relação às ciências, à arte e à moralidade. Há finalmente outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. E é uma realidade, como nós acabamos de conversar, existe ainda um desequilíbrio entre o bem e o mal aqui no nosso planeta. Haveremos de caminhar juntos no entendimento entre todas as religiões, com a doutrina espírita nos ajudando, não é verdade? Para que possamos então transformar este fantástico planeta Terra num mundo de beleza, de bondade e de harmonia. Amigo do Vanguarda, inscreva-se, compartilhe, toque no sininho, dê um like e nos ajude com sugestões, se você assim quiser, para que possamos então falar de diversos outros assuntos aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos.